Olá, bom dia, pessoal. Resolvi fazer a correção da atividade, os comentários da atividade um, devido a algumas respostas que eu percebi de vocês, para a gente tentar uniformizar um pouco, tá? Então, vamos lá. Sobre reações químicas, né? A primeira questão pedia para que vocês visualizassem, né, as imagens e verificassem se houve reação química e qual é a representação. Então, vamos lá. Etapa A. Bicarbonato de sódio em contato com vinagre. Vocês perceberam na foto uma espuma? Espuma evidencia a presença de gás, a formação de uma nova substância que é o gás. Então, essa é uma reação química, cuja representação é bicarbonato de sódio mais vinagre, produz um gás e ainda resta um líquido. O item B, palha de aço, que é uma substância, que é uma mistura que contém ferro, é adicionada a uma solução de sulfato de cobre, que tem cor azul. A palha de aço ficou marrom. Essa mudança de cor pode evidenciar para a gente uma formação de uma nova substância. Embora nem sempre uma mudança de cor evidencie isso, mas nesse caso apareceu uma coisa que não existia antes, uma cor diferente da anterior. Então, a reação química fica representada como ferro mais sulfato de cobre forma uma substância marrom mais um líquido azul claro. Vocês não precisaram saber por enquanto, mas a substância marrom é o metal cobre, tá? Letra C. Quando a gente mistura duas substâncias incolores, duas soluções incolores, de iodeto de potássio e de nitrato de chumbo, a gente observa a formação de um sólido amarelo. Esse sólido insolúvel a gente chama de precipitado. Então, é uma reação química pela formação de uma nova substância, que é o precipitado amarelo. A representação fica iodeto de potássio mais nitrato de chumbo 2, forma um precipitado amarelo e ainda resta um líquido. No item D, o metal zinco é adicionado a uma solução de ácido clorídrico. Na foto, vocês observam a formação de bolhas. Essas bolhas indicam a presença de um gás, uma nova substância. Então, a representação seria o zinco mais o ácido clorídrico, forma um gás, e ainda resta um líquido. Item E, pitadas de sal adicionadas à água. Gente, quando o sal é adicionado à água, pouca quantidade, esse sal dissolve. Então, não é uma reação química, não forma uma nova substância. Apenas o sal dissolve na água. E por último, a letra F, quando a gente insere o metal zinco a uma solução de sulfato de cobre, houve a percepção de uma mudança de cor no metal zinco. Então, essa mudança de cor pode ser uma nova substância, porque ela não existia antes. Então, essa reação é uma reação química, a representação seria zinco mais sulfato de cobre, forma uma substância marrom e ainda sobra um líquido. Questão 2. Aquele parágrafo da fotossíntese pedia para que vocês retirassem uma reação química, representassem a reação química inserida no parágrafo. Então, essa representação seria da fotossíntese, né? O gás carbônico mais a água, na presença de energia solar, que são os reagentes, vai produzir novas substâncias, que seriam o carboidrato e o gás oxigênio, que são os produtos. Última questão, questão 3, né? Aquela atividade experimental que vocês observaram sobre o aquecimento do sulfato de cobre. Então, na etapa A, B e C, quando a gente está aquecendo o sulfato de cobre, a gente observa a mudança de cor e liberação de vapor. Foi escrito lá que há liberação de vapor. Se houve liberação de vapor, há um gás sendo formado e a mudança de cor também pode mostrar para a gente que está formando uma nova substância. Então, a representação seria o sulfato de cobre pentaidratado mais o calor, forma um sólido de cor azul clara e formação de vapor. Agora, no final do experimento, nas etapas C e D, a pergunta se está ocorrendo uma reação química. A gente desligou a chapa, estava frio e adicionou água. Quando ocorre a adição de água, a cor original volta, a cor azul mais intensa volta. Então, se essa cor restabelece, outra substância deve estar sendo formada. E eu joguei água, então está tendo uma reação química aí também, que é água mais aquela substância azul clara formando a substância azul escura. E ainda está aquecendo, então ela libera calor. Item 3. A gente caracterizar como processo exotérmico ou endotérmico.
Então, vamos lá, gente. No começo, quando a gente aquece o sal azul e ele muda de cor e libera vapor, ele está absorvendo o calor da chapa. Se ele está absorvendo o calor, é um processo endotérmico. No final, nas etapas D e E, a chapa está fria, eu adiciono água e ele volta a esquentar. Se ele esquenta, ele está liberando calor para o ambiente. Então, é um processo exotérmico. Nessa última questão, para você escrever um parágrafo, era para você resumir, na verdade, todas essas observações aqui, que seria o aquecimento do sulfato de cobre, o nome é pentaidratado, né? Eu não fiquei focando muito nisso, mas lá no experimento, pentaidratado significa que ele tem água que fica presa às moléculas do sulfato de cobre, as partículas do sulfato de cobre. Quando eu aqueço, ele se desfaz, essa água sai, forma uma nova substância de cor clara, que é o sulfato de cobre não pentaidratado, e então está ocorrendo uma reação química. Quando você deixa esfriar e adiciona água, volta a formar o sulfato de cobre pentaidratado. Então, é uma reação que no início absorveu calor, perdeu água, mudou de cor, e depois você devolveu água, ela devolveu o calor para o ambiente e voltou à cor original. Então, seria essa, mais ou menos, a conclusão da nossa atividade. Beijos!